Fala pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vim aqui falar um pouquinho a respeito da geopolítica, né, do mundo, o que está acontecendo e o que está em foco aí nas mídias, né, de maneira em geral. E a gente sabe que está acontecendo aí uma guerra entre Israel e Irã. E eu procuro sempre manter sempre a questão da minha posição muito neutra em relação aos fatos, nem tomando o lado de um partido ou de um país, até como eu comentei no vídeo passado, quando eu fiz sobre a questão de ser apolítico, né? Então, sempre tendo muito esse cuidado. E quando a gente começa a ver esse bombardeio da mídia, da grande mídia, tanto a favor de Israel ou a favor do Irã, eu acho assim, o mais importante é a gente sempre ter o cuidado de pesquisar, não de só ouvir aquilo que está sendo dito por um lado ou pelo outro e simplesmente tomar isso como verdade. Não, eu acho que cabe a cada um de nós ter a decência aí de procurar os fatos, né? Porque falar simplesmente por falar, seja pelo lado de uma direita ou de uma esquerda, ou seja, simplesmente pelo simples fato de tomar uma posição de um determinado país, é aquilo que eu sempre falo, não nos dá lugar de fala, porque a gente não convive na questão da realidade daquele povo que está vivenciando aqueles momentos trágicos que a gente vê e que é resultado de um jogo de poder, né? O que está acontecendo hoje entre Israel e Irã nada mais é do que política pura e a manutenção do poder de um determinado país. Simples assim, né? Mas quando você começa a procurar se aprofundar, e aí você vai estudar a questão histórica, né, dos acontecimentos, foi aonde eu fui procurar me aprofundar. Primeiro, a questão da criação do Estado de Israel, ter sido uma criação, não sei se a palavra forjada é a melhor palavra para ser dita, e aí você pode e tem todo o direito de concordar ou discordar daquilo que eu estou falando aqui nesse vídeo, mas fato é de que o Estado de Israel ele foi constituído de uma forma que não é aceita nem por todos os judeus, né? Já começa por aí um ponto de atenção. A gente tem a linha dos judeus, que eles chamam de sionistas, que seria o sionismo, ele é um movimento, né, político que ocorre aí no final do século XIX, da comunidade judaica europeia, que naquela época estava envolvida muito com a questão da guerra que estava acontecendo com a Alemanha na Segunda Guerra Mundial, e que até hoje fica-se a pergunta: por que o Estado de Israel não foi criado na região dominada pela Alemanha? Por que o Estado de Israel foi criado lá para a região do Oriente Médio, pegando parte aí dos territórios da Palestina, né? Então tem muita gente que defende essa questão. Tem muita gente que inclusive relaciona que o sionismo teve relação com a ascensão do próprio Hitler, né? Que os próprios sionistas teriam apoiado o crescimento do Hitler enquanto líder político. Lógico, a gente está falando antes de todo o Holocausto, de toda a tragédia que a gente sabe que foi a questão nazista, né? E a gente sabe também, pela questão dos estudos e da história, de que muitos dos judeus que foram formar o Estado de Israel na região do Oriente Médio foram judeus sionistas e eram judeus alemães, que estavam constituídos na Alemanha e que saíram para formar o Estado de Israel, entre outros judeus europeus que estavam naquela região na época, né? Bom, e aí, dito isso, entra essa questão, então, de que muitos judeus ortodoxos até hoje não aceitam a questão do Estado de Israel constituído onde ele está. Eles encaram isso como uma quebra Aí entra questões religiosas e entre outras coisas, né? Bom, o fato é que quando foi criado o Estado de Israel no local onde ele se encontra hoje, a gente sabe que teve interferência, sim, dos europeus na constituição do Estado naquele local, né? Por sua vez também, quando a gente fala da questão do Irã, o Irã era um parceiro de Israel até 1979, quando a gente tinha um Shah, né, que era o líder naquela época, e as relações entre Israel e o próprio Irã eram muito pacíficas, né, até que foi destituído e então entrou o regime islâmico dos ayatollahs. Então hoje, quando a gente começa a fazer essa análise entre essa guerra, eu acho que o que está em jogo que em Israel a gente continua tendo uma cultura muito forte dessa vertente do judaísmo sionista, que é esse movimento, né, onde eles defendem a restauração do Estado judeu independente e que, de certo modo, é um Estado que busca uma expansão de território, né? Nada mais do que isso. E que a gente tem, lá dentro do Estado de Israel, muitos judeus que não concordam com aquilo que está sendo promovido dentro do Estado. A gente sabe que o próprio Netanyahu, que é o primeiro-ministro, ele estava em vias de perder o mandato dele, de ser destituído do cargo dele, até que houve toda a questão do ataque, né, em 2023, que causou as diversas mortes de diversos judeus e entre outras nacionalidades e que gerou uma comoção em geral e que foi realmente algo assim bárbaro. Mas a gente sabe que as lideranças políticas se aproveitaram desse momento para fortalecer então a sua posição política, e aí a gente sabe que o Netanyahu, a partir daí em diante, tomou posições e partiu para a ofensiva, né? E por sua vez a gente tem o Irã também, que é um país onde muito da sua população não concorda com o regime atual, mas que é completamente reprimido
pelo regime que a gente tem lá hoje, que é um regime extremamente autoritário e a gente sabe que faz barbaridades, né? Atualmente, o Irã ele está muito enfraquecido no cenário atual, porque é um regime que apoiou muitos grupos terroristas, então a gente tem Hamas, Hezbollah, os Houthis, não vou me propor a falar aqui o nome, porque eu vou estar falando de forma errada, errônea, mas a gente sabe que eles apoiaram muito desses grupos terroristas, e a gente sabe que aí está envolvendo questão de religião e manutenção de poder, né? Mas a gente sabe que o povo iraniano, muitos não concordam com o regime que tem, né? E a gente tem visto, então, narrativas de todos os lados, aí, tanto de Israel quanto de Irã, e a gente percebe que nada mais é do que um jogo de poder, principalmente pela questão de territórios, né? Então é muito simplista a gente simplesmente falar assim, Israel está se defendendo de uma possível corrida armamentista nuclear por parte do Irã, que vai ameaçar. É muito simplista a gente acreditar que é somente esse o fato pelo qual eles estão atacando. E pelo outro lado, a gente sabe também que existe sim o interesse deles se armarem de forma nuclear, até porque os próprios países ao redor do Irã querem que eles tenham acesso à questão da bomba, porque isso iria gerar uma corrida armamentista, né? Então isso é fato. Então a geopolítica hoje que a gente tem no mundo é uma geopolítica totalmente baseada na questão expansionista de território. Isso tanto por parte do Irã quanto por parte do Israel, e é muito simplista da nossa parte pensar que qualquer um dos lados aí esteja com boas intenções, tá? É fato que sim, Israel promoveu sim massacres quando foi necessário na instituição do Estado dele, quando ele entrou, sim, houve sim ataques, houve mortos, eles não pouparam, principalmente na questão de palestinos, na questão da faixa de Gaza. Os palestinos já foi assim mais do que documentado que são pessoas que por sua vez, são pessoas que buscam uma vida cotidiana tranquila, tanto é que muitos trabalham em Israel, ou quando tinham a possibilidade, estavam sempre saindo da faixa de Gaza, indo para Israel, trabalhando, voltando para os seus lares. Se você começar a pesquisar mais a fundo, você vai ver que teve muitos casos de palestinos que moravam na região de Israel, que foram desalojados depois de 50, 100 anos, morando naquelas regiões, para que judeus trazidos de outras nações, principalmente do Ocidente, os palestinos foram desalojados das suas casas para darem lugar para esses judeus. Mas aqui, sem querer criar nenhum juízo de valor, não estou dizendo que Israel está certo ou que os outros povos do Oriente estão errados, não é nada disso. É só simplesmente constatando fatos que sim, existe sim uma guerra que está colocando em xeque etnias, isso é fato, que está colocando a questão de religião, isso é fato, mas acima de tudo, está colocando a questão política e manutenção de poder. E isso de ambos os lados, tá? Seja um regime mais autoritário e com tendências mais à violência e terroristas, e seja outros regimes aí que, de forma disfarçada, estão tentando estabelecer aí seus domínios e seus territórios, né? E aí também, um outro ponto bem interessante que, pesquisando mais a fundo, foi a questão quando a gente começa a estudar os Estados Unidos, né? Principalmente agora com a segunda eleição do Trump, é bem bacana, assim, bacana no sentido de conhecimento, de entender que o Trump ele teria sido uma pessoa escolhida para ocupar o poder, para tentar restaurar nos Estados Unidos o modelo americano do que foi próximo à Primeira Guerra Mundial, que foi o modelo antes da globalização, que era um modelo onde se prezava o desenvolvimento da indústria americana internamente, gerando maior renda, gerando a expansão interna das empresas, né? E aí tem uma linha, uma vertente aí que diz que o Trump teria sido colocado para tentar restaurar isso, né? Esse modelo político do que foi a América desde lá, próxima à Primeira Guerra Mundial. Porém, acontece o fato de que quando a gente teve a abertura da globalização e aí a gente passa a ter todo o acesso da questão do comércio americano, dos seus produtos, invadindo todos os países, a gente também tem a abertura das fronteiras dos diversos países pelo mundo e aonde o próprio empresariado americano começa a perceber que ele tem a oportunidade de instalar suas empresas em diversos países onde a mão de obra é mais barata, os recursos são mais baratos, né? Onde existe uma certa vista grossa para as leis, seja leis ambientais, leis fiscais, que nos próprios Estados Unidos eles não teriam. Então as empresas americanas começam a ir para diversos países onde eles têm esses benefícios. E aí o que acontece? Quando o Trump volta agora com essa política dele de querer internalizar e tentar fazer com que os Estados Unidos volte a crescer de uma maneira interna, com mais empregos, com as empresas sendo fortalecidas internamente, ocorre que o próprio empresariado devolve para ele a questão de que eles não conseguem ser tão competitivos se eles começarem a se estabelecer internamente. Ou seja, vamos pegar o caso de uma Apple, né? Onde a Apple hoje ela é estabelecida suas fábricas na Ásia.
E o próprio Tim Cook, o CEO da Apple, ele já reportou isso, que hoje, se ele tivesse que fazer o iPhone, por exemplo, que é o sonho de consumo de muita gente, se ele tivesse que produzir o iPhone internamente nos Estados Unidos, ele não conseguiria ser tão competitivo como ele é estando na Ásia. Então a gente já percebe uma sinalização do próprio empresariado americano de que essa política não vai dar certo. Né? A partir do momento em que houve a globalização e que ficou claro que internamente eles não conseguem ser tão competitivos, eles iriam com certeza afundar os seus lucros, as suas empresas, porque eles não conseguem ser competitivos com uma Samsung, uma Xiaomi asiática, que possui preços muito mais competitivos. Né? E a gente percebe que então a política a qual elegeu o Trump pela segunda vez, onde o seu mote de campanha foi de que ele iria trazer essa industrialização interna, esse mercado mais fechado, já está sinalizando que é algo que não daria certo. Né? E a gente vê também que o Trump, ele em campanha, disse que ele se voltaria mais para cuidar da sua política interna, sem se meter tanto na questão dos assuntos internacionais, mas que a gente já viu que ele está se metendo na questão da guerra do Irã e Israel, ele deu os seus pitacos e está colocando as suas mangas aí na guerra da Rússia e da Ucrânia, né? E a gente sabe que, historicamente, os Estados Unidos ele tem essa questão de sempre interferir, mesmo que seja como coadjuvante, entre aspas, desde lá de trás, né? Isso a gente já pega desde a Guerra Fria, quando os Estados Unidos e União Soviética eles brigavam, mas era uma briga em que ninguém se envolvia diretamente, era tudo subentendido. E a gente sabe que hoje isso está acontecendo também, né? Você pega entre guerra Rússia e Ucrânia, ele tenta fazer um certo jogo com o Putin, de estar se aproximando do Putin, mas tem muitas fontes que dizem que os satélites americanos, por exemplo, forneceram para a Ucrânia os pontos estratégicos assim da Rússia, né, onde estariam alguns armamentos, alguns locais de disparos de mísseis e etc. E na guerra de Israel com o Irã, a mesma coisa. Primeiro ele tentou uma aproximação com o Irã, tentando levar para a mesa de negociação, e ao mesmo tempo agora apoiando Israel e fazendo ataques, né, ao Irã, e ao mesmo tempo o Irã respondendo, atacando uma base muito simplória aí dos Estados Unidos, só como um aviso. Então hoje o que a gente está vivendo na geopolítica, e é por isso que eu falo que a gente precisa ter um certo cuidado, é que é um jogo tão entramado, né, que a gente não consegue ter a dimensão exata do que está por trás dos acontecimentos. Né? O que está por trás do ataque dos Estados Unidos ao Irã? O que está por trás do Irã ter revidado de forma quase inexpressiva? Né? O que está por trás do envolvimento do Trump querendo uma aproximação do Putin, mas fornecendo informações privilegiadas para a Ucrânia? Então são tantos detalhes, são tantas minúcias assim, de coisas que estão acontecendo, que a gente, quando vai emitir qualquer opinião, é tão superficial. Porque eu falo que é um tabuleiro de xadrez geopolítico, é uma coisa assim, que a gente aqui não consegue ter uma dimensão exata do que está ocorrendo e de quais os reais interesses que cada país está movendo. Né? Por exemplo, agora também está se levantando muito a cogitação do que vai ser se o Irã fazer o bloqueio do Estreito de Hormuz. Aí todo mundo fica falando. Gente, em primeiro lugar, o Estreito de Hormuz, quando a gente fala sobre a questão do Irã impor barreiras aí ao comércio do petróleo, aos navios circulando, primeiro de tudo a gente tem que pensar que o que vai para o ocidente do Estreito de Hormuz é muito pequeno, perto do que vai desse mesmo estreito para a Ásia e que envolve os países do Oriente. Ou seja, será que o Irã realmente quer comprar essa briga? Será que para prejudicar o Ocidente, que de repente representa aí 20%, 30% do que sai do Estreito de Hormuz, e os outros 70% vão para a Ásia e envolve também o escoamento dos demais países do Oriente Médio, será que o Irã realmente quer comprar essa briga? Então, assim, é muita fala jogada para quem quiser comprar essa narrativa. Mas, volto a dizer, o que está envolvido nesse xadrez global? Sabe? A gente não tem condições de emitir opiniões porque é uma coisa tão ampla e tão fora do nosso domínio de entendimento que qualquer coisa que a gente fala é muito superficial. E mesmo dos próprios analistas geopolíticos, eu estou falando, a gente aqui no Brasil tem principalmente dois grandes geopolíticos, da extrema direita principalmente, e que a gente sabe que eles são pessoas que, um deles, a gente sabe que tem envolvimento, assim, e é muito ligado aos Estados Unidos, a Israel, e outro que tem uma organização, inclusive, que faz muitas comitivas a Israel aí, e promove viagens, e entre outras coisas, que é o que eu estou dizendo, até os geopolíticos, que eu falo que a pessoa que se mete a fazer geopolítica, ela deveria ser uma pessoa extremamente neutra, porque geopolítica você tem que passar a verdade, você tem que passar com conteúdo, com fato histórico, e não com ideologismo. Você não pode ter lado na geopolítica. Geopolítica tem que ser aquilo que é, e muito baseado em fatos históricos. Então, por isso que eu estou falando, você tem que olhar os dois lados dos envolvidos, né? Ou de muitos lados dos envolvidos. Então, é muito superficial. Então, mais uma vez eu falo, a gente tem que ter extremo cuidado quando vai fazer análise do cenário que está sendo divulgado, das grandes mídias, porque a gente sabe que as grandes mídias também são manipuladas. E, enfim, a única coisa que a gente pode ter certeza absoluta, numa guerra que envolve política e área comercial, nós seremos afetados sim.
pelo preço dos produtos que vão subir, lá no supermercado, no posto de gasolina, isso sim, nós seremos afetados. O que a gente não pode é simplesmente ficar alheio ao que acontece e nem tomar lado, porque tomar lado, é o que eu disse, se você não tem profundidade de estudar, e mesmo que você tivesse, o que você vai fazer aí da sua casa? Não vai poder fazer muita coisa. Por isso que eu falo, a tarefa nossa tem que começar dentro de casa, né? Mas aí, mais uma vez, a gente não poderia ter uma população rachada, nós deveríamos ser uma população unida, independente do lado que cada um de nós seguimos, seja de direita, seja de esquerda, nós deveríamos ser unidos para entender aquilo que os nossos governantes estão acertando ou estão errando, e aí sim cobrar que a política dos nossos governantes seja uma política forte para fazer frente ao que está acontecendo no mundo. E hoje a gente não tem. E isso é tanto pelo lado da esquerda e pelo lado da direita, né? Não adianta a gente falar que os nossos últimos governantes acertaram, que não acertaram. Se eles não conseguem acertar nem a união do nosso povo, o que dirá lá de fora? E a gente precisa tomar cuidado, porque a gente está aceitando que os nossos governantes vão lá para fora, sejam inexpressivos, né? As nossas embaixadas são inexpressivas, nós não temos lugar de fala na questão internacional, e tudo que compete aos nossos governantes em relação ao internacional, nós não somos ouvidos. Então isso deixa muito a desejar, e aí é onde, mais uma vez, eu faço alerta. Será que a gente pode falar alguma coisa a partir do momento que a gente não sabe cobrar os nossos governantes? A partir do momento que, ao invés de cobrá-los, a gente só tenta pegar as narrativas deles e tenta ficar defendendo o indefensável? Então, é esse ponto que eu chamo a atenção. Geopolítica é uma coisa que é muito legal, é apaixonante, mas desde que você tenha neutralidade, desde que você seja uma pessoa de bem e que conhece, antes de tudo, aquilo que está acontecendo internamente na sua casa, e que você faça valer o seu direito a partir do momento que você não fica atacando os outros lados que são opostos a você, mas que você, antes de tudo, tome para você a consciência de falar, eu vou agir em favor ao meu país, em cobrar o meu governante, a partir do momento que ele não está entregando aquilo que ele prometeu. Aí sim, a gente vai ter uma certa seriedade, uma certa responsabilidade política, e aí sim a gente vai poder ter algum lugar de fala e talvez de uma expressão lá fora. Tá ok? Pessoal, fica com Deus e até o próximo vídeo.